E eu gostaria de conversar com todos vocês a respeito do que rolou ontem, lá em Brasília. A seleção brasileira venceu a Colômbia por 2-1. E assim, ó, o resultado foi importante, gente. Vamos trazer logo a notícia positiva, que é a seguinte: o resultado foi importante. A seleção brasileira chegou a estar na 6ª colocação num determinado momento ali do jogo. E assim, a gente sabe que para ficar fora da Copa tem que fazer um baita esforço, sendo aqui da América do Sul. Mas fato é que a gente precisava pontuar. E pontuamos. Então, gol no finalzinho, nos acréscimos, gol chorado, né? A bola desvia ainda. Mas o resultado foi muito importante. Muito importante. Porque dá um respiro pro Brasil e encaminha aí a seleção para se classificar. Agora, o que aconteceu dentro de campo precisa ser analisado de uma forma um pouco mais fria do que, por exemplo, o Dorival analisou. O Dorival, depois da partida, disse que a seleção teve uma melhora considerável e que em todas essas datas FIFA, a seleção vem apresentando melhoras consideráveis. O que, respeitosamente, eu discordo 100%. 100%. Discordo totalmente do Dorival Júnior. Então, assim, o Brasil começou bem o jogo, 15 minutos ali, tem o pênalti, faz o gol, tem uma chance ali do Rodrigo que chuta uma bola que passa ali perto e tal, ficou uma sensação de que, opa, hoje vai. E aí, cara, durou pouco. Foram esses 15 minutos aí, porque depois não só a Colômbia equilibrou o jogo, como melhorou, jogou mais do que o Brasil, mereceu o empate e por pouco, do mesmo jeito que o Brasil fez um gol no final, e sim, o Brasil foi pra cima, o Vini começou a chamar o jogo. Não foi a melhor das partidas do Vini, mas ele teve esse mérito, chamou a responsa, tentou, até que conseguiu. Numa dessa também toma um gol de bola parada e aí tudo viraria de ponta cabeça, né? Então o resultado, sim, ele é importante porque a gente precisava, mas a atuação muito longe daquilo que a gente espera. Individualmente o Brasil teve alguns bons destaques? Teve. Rafinha jogou bem. A gente teve uma entrada bem interessante do Wesley aqui pelo lado direito. Aliás, a gente já estava cobrando essa convocação do Wesley desde a última data FIFA, quando ele vai buscar o Dodô lá na Fiorentina, com o Wesley aqui no Brasil jogando bem. Ontem ele até fala na entrevista coletiva depois do jogo que vai dar uma preferência, se tiver que chamar alguém, para jogadores que estejam no Brasil. Não necessariamente que joguem no Brasil. É porque tem vários jogadores aí aproveitando data FIFA que estão por aqui. Jogadores que atuam fora. Então, a Monique daqui a pouco fala pra gente. Mas o Wesley entrou bem e já tem que ser titular. Já tem. É uma das características que o técnico da seleção brasileira precisa ter. Não ter medo de mexer no time. Não ter medo de trocar se não tiver bom. Porque na Copa do Mundo pode acontecer de você jogar 3 jogos e vir embora. 4. Então tem que fazer as alterações quando elas são necessárias. O Wesley entrou bem. Então a gente teve alguns destaquezinhos assim, individuais. Agora, no geral, o Brasil esteve nível Dorival.
o que tava jogando aí. O que tava jogando. Não vi, como o Dorival viu, não vi melhora considerável nenhuma. Nenhuma. Não vi. Acho que o Brasil perdeu bastante quando saiu o Gerson, né? Porque o Gerson, cara, ele tem uma liderança muito clara na seleção brasileira e ele consegue ditar o ritmo ali, né? E o Brasil perdeu muito, até porque quem entrou no lugar dele entrou mal. O Joelinton entrou mal no jogo. O passe do Marquinhos para o Joelinton ali deixa o Joelinton numa situação arriscada. Então a culpa não é só do Joelinton. Mas ele não entrou bem no jogo. Ele não entrou bem. O João Pedro muito abaixo. Muito abaixo. O Matheus Cunha entrou bem. Comparado ao João Pedro, né? Então, assim, individualmente a gente pode ficar aqui analisando e tal. Agora, coletivamente, para não dizer, Dorival, que eu só vi coisas ruins, eu gostei de ver a movimentação no ataque, a liberdade que os jogadores tiveram no ataque para trocarem de posição e tal. E basicamente foi isso, cara. Basicamente foi isso. Acho que a seleção tá muito atrás e eu vou repetir o que eu falei ontem, o que eu já venho falando aí há alguns dias. No meu entendimento, a seleção brasileira precisa terminar aí esses jogos que tem pela frente e buscar um novo treinador. O Dorival não pode ser o técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo. O trabalho é ruim, é muito abaixo. As avaliações são ruins. Não tem como o treinador da seleção brasileira chegar na entrevista coletiva depois do jogo e falar que tem uma melhora considerável na seleção e que ela tá acontecendo em todas as convocações e tal. Não dá. Não dá. E aí, meus amigos, a gente pode procurar até com calma um técnico, tá? Porque esse ano, e a gente já tava falando isso lá atrás. Olha, 2024 é o ano que o Brasil vai se reunir mais vezes aí, vai ficar reunido por mais dias até a Copa do Mundo. Porque 2025, e aqui estamos, são 3 datas FIFA. Tem uma convocação agora, essa que rolou de março, para 2 jogos. Tem em junho, uma convocação aí para 2 jogos, Equador e Paraguai. E tem em setembro, Chile e Bolívia. São 3 reuniões no ano, bem diferente do que foi 2024. E eu tenho escutado o Dorival falar de pouco tempo de trabalho e tal. Gente, o Dorival teve bastante tempo de trabalho. Não acreditem nessa balela, é duro mesmo, a seleção se apresenta na segunda e joga... Ok, isso acontece com todas as seleções. Mas no ano passado, a seleção brasileira ficou muito tempo junta. Querem que eu traga fatos? Eu trago fatos. Vamos lá. Eu tive cuidado de ficar agora contabilizando cada convocação que a seleção brasileira teve na era Dorival. Vamos lá? Dorival estreia em março, com aquela sequência de amistosos na Europa. Inglaterra e Espanha, lembram disso? Que o Endrick salva a pele dele? Aliás, ontem ficou mais uma vez evidenciado que o Endrick foi convocado porque a pressão popular, da imprensa, enfim. Porque a gente achou um absurdo ele não estar na lista inicial. E aí ele chamou o Endrick lá. Então vamos lá. Em março, a seleção fez esses 2 amistosos. Com o Endrick metendo gols lá. Jogadores ficaram juntos 8 dias. Em julho, a seleção se reuniu para 2 amistosos mais Copa América. A seleção se apresentou
Foram 2 grupos, tá? Seleção brasileira se apresentou. Jogadores da Europa, menos Real Madrid, 30 de maio. Jogadores do Brasil, 3 de junho. Então vou considerar 3 de junho. Esses aí são os jogos do Brasil. 3 de junho. E aí juntos chegaram os jogadores do Real Madrid, porque estavam lá na final da Champions e tal. Então 3 de junho. E o Brasil ficou junto até o dia 6 de julho. Poderia ter ficado mais 7 dias, se tivesse ido até a final da Copa América. Mas o tempo que ficaram juntos, para 2 amistosos e 4 partidas na Copa América, totalizou 33 dias. 33 e 36 por causa do outro grupo, mas eu vou deixar 33. Vou deixar 33 dias. Para falar que o grupo estava junto e tal. Em setembro, a seleção brasileira se juntou por mais 8 dias para enfrentar Equador e Paraguai. Esses 2 jogos aí. Mais 8 dias juntos. Em outubro, para mais 8 dias juntos. Chile e Peru. E em novembro, para mais 8 dias juntos. Venezuela e Uruguai. Mais 8 dias agora. Mas que eu não vou considerar porque já estamos em 2025. Então só em 2024, do início do trabalho do Dorival até o final do ano, a seleção brasileira esteve junta, atenção, 65 dias. De março até novembro, num recorte aí de 9 meses, só tirando janeiro, fevereiro e dezembro, a seleção ficou mais de 2 meses convocada. Então, cara, não vem com esse papo de que, é uma evolução considerável pelo tempo que a gente tem de trabalho. O problema não é esse. E eu nem preciso ir lá e falar, pô, as outras seleções também têm esse tempo de trabalho. Gente, daqui até a Copa do Mundo, atenção. Daqui até a Copa do Mundo, o Brasil tem essa data aqui, de março, que tá rolando. Aí o Brasil tem, em junho, Equador e Paraguai, se junta ali para 8 dias. E em setembro para Chile e Bolívia, mais 8 dias. Em 2026, ano da Copa, sabe quanto tempo nós temos? Sabe quantas convocações nós temos? Quantas datas FIFA? Nós e todos os outros? Uma. Em março. A gente não sabe quem a gente vai jogar, quem a gente vai enfrentar ainda. De 23 a 31 de março tem uma janela de data FIFA. Porque a data FIFA seguinte, no início de junho, ela já emenda com a Copa do Mundo. Então, cara, a gente vai trocar o treinador, que vai ter um trabalho mínimo aí, um tempo mínimo de trabalho mesmo. Se a gente trocar, né? Eu acho que deveria, mas não precisa também sair correndo, porque o tempo vai ser curto de qualquer jeito. Então dá pra pensar em alguém tranquilamente até junho. Se não achar, dá pra esperar tranquilamente até setembro. São as datas que tem aí, junho e setembro. Dá pra ficar com o Dorival até junho. E aí esperar. Ver se algum gringo lá, de repente, né, o sonho Ancelotti, vai que ele não fica no Real Madrid, a gente nunca sabe, mas não sei, algum outro, não sei. Eu já falei pra vocês ontem aqui, eu tô aceitando sugestões das mais variadas. Das mais variadas. Mas eu não descarto não a gente mudar no final do ano, se precisar esperar alguém. E seja o que Deus quiser em 2026. E seja o que Deus quiser. Não precisa sair. Não precisa alguém chegar agora e falar, cara, nós temos que trocar agora, correndo. Não precisa. Vai desperdiçar uma data ali, 8 dias. Vai, mas paciência. Então eu continuo com o mesmo pensamento. Não é o resultado do jogo que vai mudar isso. Por isso eu fiz questão ontem de trazer a minha opinião de que o Dorival
Não tem condições de ser o técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo antes dos jogos. Porque o Brasil pode chegar lá e ganhar da Argentina. A Argentina tá sem o Messi, tá sem o Lautaro. Pode chegar lá, acho que é difícil, mas pode chegar lá, de repente ganhar. E aí a gente fica com essa imagem de que, pô, o Brasil ganhou da Colômbia e da Argentina nessa data FIFA. Como que vai tirar o Dorival? Não, precisa tirar porque o futebol não evolui. A arrumação do time é muito ruim, algumas convocações são bem ruins, então... Agora, não venha com o papo de que não teve tempo. A seleção brasileira ficou junta 65 dias sob o comando do Dorival. Ah, André, mas esse tempo não é o ideal. Veja como os grandes times são montados, veja quanto tempo o Abel Ferreira ficou no Palmeiras, veja quanto tempo... Tá bom, mas não é assim. A vida de seleção não é assim. A vida de seleção não é assim. E eu tô vendo aqui perguntas do tipo, tá, e vai colocar quem? Eu não aceito mais esse tipo de questionamento como desculpa pra não mudar. Não aceito. Não aceito. Isso aí é, às vezes, pra um time que tá numa situação ali e tal. Pra seleção brasileira de futebol, um dos cargos mais desejados do mundo da bola. Que se você chegar pra qualquer treinador aí, de qualquer lugar do planeta, e falar, velho, o que você acha de treinar a seleção brasileira? Todos os olhos vão brilhar. O cara pode aceitar ou não, é uma outra história. Mas todos os olhos vão brilhar. É um dos cargos mais desejados do planeta. Não dá para você deixar isso como desculpa. Ah, vai colocar quem? Meu irmão, você tem um cardápio de treinadores aí. Um cardápio de treinadores para você escolher. Dá pra fazer uma lista com 30 nomes. O olho do Ancelotti brilhou sim, cara. O Ancelotti deu várias entrevistas. O Ancelotti não veio por outras razões. Realmente é difícil você tirar o técnico do Real Madrid. Essa é uma delas. A outra situação aqui da CBF, que não ajuda. E naquele momento foi muito complicado. Porque uma decisão do STF tinha tirado o Edinaldo do comando da seleção. Não é qualquer um que você vai conseguir. Mas tem vários. Então não venham com esse papo, não tem ninguém. Porra, não tem ninguém é trabalho de preguiçoso, desculpa. Não tem ninguém é trabalho de preguiçoso. A situação com o Ancelotti envolveu outras coisas, inclusive o vazamento de que ele já teria acertado com a seleção brasileira, né? Até hoje o Edinaldo não explicou essa história direito. Até hoje o Edinaldo deve essa explicação. Agora, tá bom, se o Ancelotti, se vocês acham que o olho do Ancelotti não brilhou, eu acho que brilhou e muito, tanto que ele assumiu que teve conversa, que, sabe? Agora, não deu certo no Ancelotti, vamos desistir então, é isso? Tá cheio de técnico aí, cara. Cheio de técnico que tá afim de assumir a seleção brasileira. Cheio, até porque é um trampo bom pra caramba. Você pode escolher entre os jogadores que brigam aí pra ser melhor jogador do mundo. Você tem um baita de um... O salário é bom pra caramba. A visibilidade é boa pra cacete. Você treinar a seleção brasileira numa Copa do Mundo, te traz um, sabe? É um negócio que você coloca no seu currículo que é top, velho. Que é top. Então não aceito. Ah, vai colocar quem? Não tem ninguém. Tem. E eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que a CBF agora, meu amigo Túlio, e a gente vai voltar pra falar com a Monique daqui a pouco, mais de seleção, mas agora o que a CBF tem que fazer é manter o Dorival aí fazendo os pontos que a gente precisa fazer pra carimbar a vaga e pensar num técnico pra Copa do Mundo, porque eu continuo com a opinião de ontem, com o Dorival não dá. Eu não vi evolução
Assim, pra não dizer que não teve assim, ó. Tem que meter uma lupa. Eu li alguém que colocou que fez um texto, você tem que colocar uma lupa pra ver a evolução. E o Dorival disse que tem uma melhora considerável em cada uma aí dessas convocações, inclusive ontem. Eu não concordo e quero saber a sua opinião, meu amigo. André, eu partilho da mesma opinião em relação à continuidade do Dorival. Também acho que não é o caminho a ser seguido. E a gente falou bastante sobre isso ontem. E eu quero trazer algo que eu trouxe ontem também, que acho que é interessante para a gente refletir. Porque você estava falando aí do que a CBF deveria fazer, né? E eu acho que aí mora o problema. Eu acho que na CBF, a sensação que eu tenho é que o entendimento vai muito mais próximo do que o Dorival fala do que o que a gente fala e pensa. Eu tenho a sensação de que a CBF não tá cogitando essa troca nesse momento. Infelizmente, assim, pensando no que a gente opinou. Eu fico bem preocupado nesse sentido, porque eu acho que essa avaliação de melhora que o Dorival traz, eu acho que a CBF pensa parecido, entendeu? Não sei se você tem essa sensação também, mas eu acho que vai por aí. Eu posso estar errado. Eu acho que o Edinaldo, ele tem muitos problemas. A gente vive falando aqui, inclusive o de não se comunicar muito bem quando é necessário. A gente vai ver hoje aqui que a CBF está tendo uma postura, nesse caso de racismo aqui no continente, que ela é uma postura até interessante, mas ela não é propagandeada da maneira como deveria. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu acho que o Edinaldo também, ele é um cara esperto em termos de leitura política e de leitura de... Ele vai ser de novo presidente da CBF com apoio das 27 federações. O mérito político, esse transitar politicamente do Edinaldo... Ele se articula muito bem. Muito bem. Então, assim, o Edinaldo é um cara que se mexe muito bem por aí. Eu acho que ele não vai morrer abraçado com essa. Eu acho. Mas aí, André, você tá analisando do ponto de vista político, mas do ponto de vista técnico, pensando campo bola, muitas vezes as decisões não são boas. Então você tem que ver qual lado vai pesar mais, entendeu? Então, mas é que eu acho que pra ele, politicamente, a mudança do treinador vai ser boa. Com certeza. Né? Então, eu acho assim, eu acho que talvez a leitura técnica dele Ele tira o realmente dele não da seja reta, né? Claro, claro. Então, assim, se ele... é essa aí. O resumo é esse aí. Se o Edinaldo... Porque o Edinaldo, gente, já mudou aí a Constituição lá da CBF, o Estatuto da CBF já foi mudado para ele ter mais uma reeleição. Então o Edinaldo ele pode ficar no cargo mais bastante tempo, tá? Eu não sei o ano direito, mas o Edinaldo, o pensamento do Edinaldo na CBF não é tá lá na Copa do Mundo de 2026. É tá lá na de 2030, se possível alterar de novo o estatuto para de 34. Esses caras são todos assim. Assim foi com o Ricardo Teixeira, enfim. E só não foi com os outros que vieram na sequência, porque um foi pra cadeia, o outro tava metido no escândalo não sei de quê, o outro teve um caso de assédio sexual, o outro... Então, assim... Mas a vontade desses caras é ficar lá pra sempre. Então o pensamento dele não é só com a Copa do Mundo. Ele tem que pensar na perpetuação no poder. E aí, se ele insistir com o Dorival na Copa do Mundo, só o título mundial o salva. Porque aí vai ser uma insistência dele. Tá todo mundo falando, cara, não dá. Mas até que a pressão popular, ela pode surtir efeito nisso. Mas até que ponto a pressão popular conseguiria mudar esse esquema que tem político por trás que o sustenta? Eu não sei, André. Esse é o ponto, entendeu? Eu não sei até que momento realmente um insucesso da seleção poderia impactar na maneira que os clubes votam, que as federações votam, que é quem mantém ele lá. Então, eu acho que tem a pressão popular, tem a questão da seleção, mas onde o que mantém ele lá é o futebol de clubes, não é a seleção. Então, assim, ó, o seu questionamento é bem justo, é bem válido, porque, pô, ele tá pra mais uma eleição, inclusive, sem candidato, sem rival, sem adversário.
Não é um resultado numa Copa do Mundo que vai fazer com que esse sistema se abale. O camarada lá da Federação Paulista, Gaúcha, Mineira, não vai mudar o voto dele porque a seleção não foi campeã. Eu acho que um fracasso na Copa do Mundo é um fato que pode ameaçar isso. Eu não sei se vai tirar ou não. Mas eu digo assim, ó, a gente já tá caminhando. No Brasil, a CBF, ela tá aqui, basicamente, deveria ter outras funções 1000, tá? Mas, basicamente, a CBF organiza o Campeonato Brasileiro e cuida da seleção. O Campeonato Brasileiro já tem uma movimentação intensa aí para que clubes assumam essa, né? E que a liga finalmente saia do papel. Tá? Vai sobrar a seleção. Se você chega, primeiro você tem a sua classificação ameaçada, você tem uma eliminatória dessa, e aí você tem um fiasco na Copa do Mundo com um treinador que foi bancado quase que exclusivamente por ele, aí é uma ameaça. Aí ele vai colocar em xeque uma ameaça. E aí eu acho, é aí onde entra a parte política da história, eu acho que politicamente pra ele é muito mais interessante pegar um bambambam aí no ano que vem, cara que tem mais nome e tal. Vocês não queriam? Então, agora eu tiro o meu da reta. Que foi o que foi preso lá fez com o Filipão em 2014. Jogou pra galera. Pegou o Filipão, pegou o Parreira, juntou os dois, ó, os dois últimos campeões do mundo. Toma aí, ó. E todo mundo sabe que naquele momento o Filipão não era o cara mais indicado. O Filipão tem uma baita história. Mas naquele momento de Copa de 2014, o Filipão não era o cara. Então, velho, assim, eu acho que se pode existir algo que ameace um presidente de CBF, é um fracasso numa Copa do Mundo. E com essa seleção, desculpa, gente, é o que vai acontecer. Com esse comando aí, é o que vai acontecer. Ah, pode acontecer, André, de chegar lá. Pô, o Neymar voando, o Rafinha voando, o Vini voando, o Alisson ou o Ederson ou o Bento ou pegando tudo. E pode. E o Brasil ali naquele mês ser campeão do mundo. Ah, pode. Mas a gente tá muito mais apostando no acaso do que no fato.